Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. E, como habitualmente, peço-vos para partilharem, para colocarem gostos no programa para que ele atinja os seus objetivos. Hoje começaremos por falar, inevitavelmente, do 25 de Abril. É a data da libertação de Portugal, depois de 40 anos de fascismo, 40 anos de opressão, 40 anos de obscurantismo e de miséria do povo português. Os capitães de Abril libertaram a pátria e deram à pátria nova esperança. Essa esperança que eles começaram por traduzir na paz, no pão, na liberdade, na saúde, na educação e depois também noutras palavras essenciais como justiça, progresso, verdade, honra. Tudo isso eram palavras do 25 de Abril e em grande parte foram cumpridas. Mas foi cumprido, sobretudo, um objetivo da saúde. E neste tempo de Covid-19, nós percebemos até que ponto é que o Serviço Nacional de Saúde, criado com o 25 de Abril e só possível pelo 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, está a salvar o povo português. Neste momento, percentualmente, o povo português é o povo da Europa que mais testa, relativamente a 1 milhão de habitantes, e o povo que menos mortes tem, percentualmente, relativamente a 1 milhão de habitantes. Até mesmo se compararmos com a Alemanha, até porque a Alemanha está ainda em crescendo, Portugal está já melhor que a Alemanha. E tudo isso devido ao Serviço Nacional de Saúde, devido à educação que se criou em Portugal. Portugal criou médicos de qualidade superior, enfermeiros de qualidade superior, que ambos são reconhecidos a nível mundial pela sua qualidade absolutamente invulgar. E tudo isso graças ao 25 de Abril. Deu-nos não só a liberdade, deu-nos não só a esperança, deu-nos o progresso, deu-nos a educação e deu-nos, sobretudo, a saúde. E se temos mortos, a esmagadora maioria desses mortos devem-se também em grande parte ao Serviço Nacional de Saúde, que permitiu prolongar a vida de imensa gente acima dos 80 anos, o que era algo impensável em 1974, quando ocorreu o 25 de Abril. O Serviço Nacional de Saúde está de parabéns neste 25 de Abril. Portugal está de parabéns quando comparado com todos os outros países do mundo. E tudo isso se deve a este dia libertador do 25 de Abril e aos heróicos capitães de Abril que deram à pátria a liberdade e a dignidade. Honra aos heróis de Abril, 25 de Abril para sempre. Na alma, no coração, no espírito dos portugueses. Que este dia glorioso não seja jamais esquecido. Hoje houve forças que, de certo modo, boicotaram, não conseguiram, não tiveram a coragem para na Assembleia da República não estarem presentes. Mas os seus discursos foram discursos de boicote aos princípios do 25 de Abril. Porque foram eles, precisamente, que estiveram contra o Serviço Nacional de Saúde. Não nos esqueçamos que foi o CDS que esteve contra o Serviço Nacional de Saúde quando estava no governo. E agora reivindicam o Serviço Nacional de Saúde. Quando no governo, num dos governos anteriores, de Passos Coelho, o CDS e o PSD fizeram muito para destruir o Serviço Nacional de Saúde, descapitalizando e pondo a funcionar os privados.
mas o Serviço Nacional de Saúde resistiu, está bem, e esta pandemia de Covid-19 mostra que ele sairá daqui muito mais robustecido e muito mais incontestado no futuro. Falamos agora da Europa também, que está relacionada com esta pandemia, com o Serviço Nacional de Saúde, também com os Serviços Nacionais de Saúde europeus. A Europa está a chegar ao dia D. O dia 6 de maio será praticamente o dia D da Europa. Esperamos que não se continue com paninhos quentes. Que os países do sul da Europa tenham a coragem de bater o pé e dizer não à Alemanha e à Holanda e a outros países que funcionam em grande parte como paraísos fiscais e que beneficiam de taxas de juros extremamente baixas porque precisamente se financiam através de empresas que deviam estar localizadas nos países do sul da Europa e fogem para esses países devido às baixas taxas de impostos. Eles, neste momento, não querem solidarizar-se. Neste momento, as soluções possíveis são várias. Não face à recusa da emissão de moeda, pelo menos a entrega de financiamento a fundo perdido por parte do orçamento europeu e de um fundo comum para combater a pandemia, ou, através, de certo modo, algo até mais aceitável para a Alemanha e para a Holanda, através de uma dívida perpétua, como propôs a Espanha. Essa dívida perpétua é difícil parecerá à primeira vista uma coisa difícil de entender e de aceitar, mas é muito simples. A dívida perpétua é uma dívida em que o capital não se paga, aquilo que se pagam são os juros. E se os juros forem muito baixos, forem coisa de 0,25%, é perfeitamente sustentável essa dívida perpétua. Até porque com o tempo irão diluir-se os próprios juros. Se não for assim, os países do sul da Europa devem seriamente pensar abandonar esta União Europeia, ou pelo menos abandonar o euro em conjunto e criar eles próprios uma moeda comum em conjunto, porque é completamente inadmissível que, fazendo dumping fiscal e beneficiando das taxas de juro baixas e da elevada dívida dos países do Sul, os países do Norte não tenham, neste momento, já não se diz até a solidariedade, diz-se a racionalidade, porque parece que os países do Norte ainda não perceberam, particularmente a Alemanha, não percebeu que vai ser ela a primeira prejudicada com esta crise. Porque a Alemanha baseava a sua economia na exportação, no fabrico de carros, de eletrodomésticos, de navios, olha, como os submarinos que vendeu a Portugal e à Grécia de uma maneira escandalosa e através da corrupção, dos tanques, etc. E o comércio externo irá estar seriamente fechado para a Alemanha. Portanto, é apenas uma medida de racionalidade aumentar o consumo interno, aumentar o rendimento interno e com ele o consumo interno das famílias da União Europeia, para que, das famílias e das empresas, para que os próprios produtos alemães possam ser comprados pelos europeus, já que os países fora da Europa vão diminuir substancialmente as suas importações devido a esta crise. Esperamos que no dia 6 a racionalidade surja e vença nesta reunião da Comissão Europeia para decidir como é que vão ser distribuídos aqueles prometidos. Vamos ver se serão concretizados.
1,5 bilhões de euros, que já dissemos aqui, que é pouquíssimo. Ao contrário do que disse António Costa, quando muito esse dinheiro será não uma bazuca, mas uma espingarda de pressão. Mas pelo menos serve para alguma coisa essa espingarda de pressão. E se nem a espingarda de pressão for aceite pelos países do Norte, então não restará outra alternativa aos países do Sul senão sair deste euro que os sufoca e construírem uma nova união monetária ou até uma nova união económica e monetária, já que parece haver graves incompatibilidades com os países do Norte. Esperamos do dia 6 ansiosamente para ver o futuro da Europa. Falamos agora, inevitavelmente, dos países que estão sempre na berlinda, porque acabam por nos espantar a cada dia. Cada dia parece que há algo de novo que nos espanta mais nas lideranças dos Estados Unidos da América e do Brasil. É espantoso como é que o complexo militar industrial que sempre dominou a vida política nos Estados Unidos da América, juntamente com Wall Street, colocaram no poder um indivíduo tão desqualificado, tão ignorante como Donald Trump. E como é que também a finança, o agronegócio e os grandes grupos económicos, em particular os grandes grupos da distribuição brasileiros, colocaram no Brasil um indivíduo tão desqualificado como Bolsonaro. Isso revela até que ponto o capitalismo dos Estados Unidos da América e do Brasil chegou a uma cegueira total, de quase autofagia, porque indivíduos como Trump e Bolsonaro são quase autofágicos. Esperamos que essa autofagia seja levada a cabo e, efetivamente, eles estão a queimar-se de tal modo que já não há água que possa apagar o fogo em que eles estão a queimar. Repare-se, como é que é possível que um chefe de Estado diga que um desinfetante, uma lexívia, por exemplo, é possível de curar o coronavírus? Uma injeção de lexívia para curar o coronavírus. Isto é, uma criança de 5 anos já sabe que não pode fazer uma coisa dessas, que não pode ingerir lexívia. E um presidente da maior potência do mundo, que o complexo militar industrial e o Wall Street colocaram no poder dos Estados Unidos, recomenda o uso da lexívia para combater o coronavírus. Isto é absolutamente inacreditável e impensável mesmo. Por outro lado, no que toca ao Brasil, aquilo que nós vemos são os jejuns e as rezas e a invocação de Jesus para combater o coronavírus. Isto é, Bolsonaro diz que o Brasil acima de todos e Jesus acima de tudo. E, portanto, para Jesus ser acima de tudo, Jesus combate o coronavírus. E, portanto, as rezas servem para combater o coronavírus. Os jejuns servem para combater o coronavírus. Aliás, na Casa Branca é um pouco o mesmo. Não se deve jejuar. Donald Trump não tem o aspecto de quem jejua, mas pelo menos, pelos vistos, reza-se todos os dias na Casa Branca. É absolutamente inacreditável que o obscurantismo, a Idade Média, tenha tomado conta dos Estados Unidos da América e do Brasil. Tudo aquilo que é contra a racionalidade, contra a ciência, contra o elementar bom senso. Já não é
Mais nada. O elementar bom senso. Tudo isso está a dominar os Estados Unidos da América e do Brasil. Transformaram-se ambos os países em dois reinos da estupidez. Com um rei que se diz absoluto, que afinal de contas no dia seguinte já abdicou do absolutismo, que é Trump, e com um capitão que afinal de contas parece um coroado, um rei coroado, porque ele manda em tudo. Repare-se como é que ele tratou agora este caso do Moro, este caso da direção da Polícia Federal. Mas antes disso vamos ver como é que é possível esses indivíduos estarem no poder. E esses indivíduos estão no poder essencialmente devido às maléficas seitas religiosas que abundam nos Estados Unidos e no Brasil. Gente particularmente como o Silas Malafaia e o Jadir Macedo, que são indivíduos que vivem, eles e os seus pastores, da extração da riqueza criada pelo trabalho da comunidade. Esses indivíduos são quem manda no Brasil. E para eles, que também são, no fundo, espertos, mas carecem de inteligência, são cínicos, são simples burlões que, no fundo, são indivíduos falhos não só de caráter, não só de dignidade moral, não só de sentido crítico deles mesmos, mas também acabam por ser indivíduos com curta inteligência, a não ser para o mal. É precisamente devido a essas seitas religiosas que é possível que quer o Brasil, quer os Estados Unidos da América estejam no ponto em que estão, no ponto de degradação a que chegaram. Ambos bateram, no fundo, com estes presidentes. Esperamos agora que eles consigam reerguer-se. Mas para se reerguerem, só uma luta cerrada contra essas seitas religiosas, essa fraude de religião, que são as seitas pentecostais e sobretudo neopentecostais, que vivem à custa da extração de dinheiro, que convenceram as suas ovelhas de que, dando dízimos ou trízimos para os pastores e para as igrejas, eles receberão uma compensação, não só na terra, mas sobretudo no céu. E se não derem o dízimo ou o trízimo, eles vão para o inferno. E há quem acredite nisso. É inacreditável como é que no Brasil se acredita nessa chachada. Eles dizem mesmo que não podem, se um pastor é ladrão, se é vigarista, se porta mal. Diz, o próprio Silas Malafaia diz que as suas ovelhas não têm que se importar com isto, porque se importarem só arranjam problemas. Isto palavras do Silas Malafaia. Isto é, aquelas pessoas podem ser vigarizadas à vontade por um bando de canalhas que elas acabam por ficar com medo, porque o Silas Malafaia diz que só se vão meter em problemas se tiverem algum sentido crítico relativamente a essa gente. É tempo do Brasil acordar e começar a lutar contra esses indivíduos que destroem o povo brasileiro, que o reduzem à pobreza, à miséria moral e mental. Esperamos que o povo brasileiro se erga. Infelizmente, a esquerda brasileira não conseguiu tomar uma atitude comum contra Bolsonaro depois desta fantochada que foi a saída de Mandetta e a nomeação de Tais para o Ministério da Saúde e agora, inacreditavelmente, a saída de Moro. Vamos lá ver.
o Brasil chegou ao grau zero da degradação. É algo absolutamente impensável aquilo que está a acontecer no Brasil. Não era possível que um país decente assista impávido e sereno a tudo isto. E é absolutamente indecente também que as forças de esquerda não se unam para combater de uma maneira firme e unida esta miséria moral, esta miséria ética, esta miséria política e intelectual que está a acontecer no Brasil. Repare-se, no que toca a Taix. Vejam, foi substituído um indivíduo que era competente este indivíduo, Taix, que é o indivíduo do negócio da saúde, que está ligado ao negócio da saúde, ele próprio está ligado ao negócio da saúde. O que é que ele diz relativamente à questão da saúde? Ele diz que tem que se pensar na economia. E, portanto, a saúde e a economia, ao mesmo tempo, não pensando que a saúde está antes da economia e é um suporte da economia. Mas disse mais, e é para se ver o caráter deste indivíduo. Este Nelson Taix disse que não podiam estar a comprar ventiladores porque depois de passar a pandemia eles não serviam para nada. Um ventilador custará, vá lá, 75 mil reais. E pode salvar muitas vidas. E uma só vida, para Taix, não vale 75 mil reais. Muitas vidas não valem 75 mil reais. Portanto, não vale a compra de um ventilador. E não percebe ele, além de cair nesta desgraça moral, não percebe ele que poderá haver, dentro de algum tempo, nova pandemia e que os ventiladores poderão servir para outra pandemia. Já está anunciada essa possibilidade. E os ventiladores poderão servir para outra pandemia. Por outro lado, agora foi o descalabro, o último descalabro com o Moro. Moro era, digamos assim, o apoio moral do governo de Bolsonaro. E esse apoio moral abandonou o barco. E abandonou o barco porque ele está a perceber que o barco está a afundar-se. Ele percebeu que a polícia estava a chegar aos filhos de Bolsonaro no que toca ao mundo do crime. Ele percebeu que o Carlos Bolsonaro estava a ser investigado e havia sérios indícios de ele ser culpado na morte de Marielle Franco e que Eduardo Bolsonaro estava a ser investigado e haver sérios indícios de fraudes, da chamada rachadinha, da utilização de dinheiros públicos para financiar o armamento das milícias e aquisição de imóveis por parte das milícias e dele próprio. Ele, Eduardo Bolsonaro, que dizia que o negócio dele era o chocolate, mas afinal de contas o chocolate é outro. E Bolsonaro, vendo o perigo, não recuou. Retirou o valejo e substituiu por um indivíduo que é nem mais nem menos que o chefe da sua segurança quando ele foi candidato a Presidente da República e que foi nomeado, veja-se lá o descaramento, foi nomeado para dirigir os serviços secretos brasileiros. E dos serviços secretos brasileiros ele vai passar para diretor da Polícia Federal. Isto é, aquilo que há a garantia é que ele, homem de confiança absoluta de Bolsonaro, vai dar a Bolsonaro todas as informações que Bolsonaro pretende para interferir nos processos que passam a interferir com ele e com os seus filhos. Moro, que no fundo provou do seu próprio veneno, acabou por confessar que nem no tempo de Lula ou no tempo de Dilma não teve qualquer interferência nas suas investigações, mas está a tê-lo agora e está a provar do seu próprio veneno. Bolsonaro demonstrou que, afinal de contas, ele
acaba por ser rei absoluto. Ele consegue, não sabemos como, embora os militares tenham, através de uma espécie de gabinete próprio, controlado o Ministério da Saúde, a verdade é que ele continua a mandar, não se sabe como, nem porquê, ele continua a mandar no Brasil e continua a comandar os próprios militares. Um capitão continua a comandar os generais. É esta a tragédia do Brasil. Esperamos que todos aqueles que se opõem a esta tragédia se unam para com ela acabar o mais breve possível, para que o Brasil não seja destruído por estes bandidos que tomaram de conta do poder naquele grande país irmão. E que o Brasil tenha para ele próprio o seu 25 de Abril. Um 25 de Abril é o que desejamos também para o nosso país irmão, o nosso querido Brasil. E com este despeço-me, até ao próximo Política Impura, com amizade, pedindo que partilhem este programa, que coloquem gostos e que o ouçam no YouTube, na radiotransforma.net, no Facebook e noutras redes sociais. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.